Muitas vezes eu trago assuntos que, para quem ainda não teve essa experiência, são só assuntos que talvez sejam curiosos, né? Mas o mais legal é quando a gente experimenta, né? Mas para mim é muito curioso que aquilo que a gente mais busca, aquilo que a gente mais quer, aquilo que dá mais sentido para a vida, aquilo que dá mais conforto, que dá mais amparo, que dá paz, que dá plenitude, tá no silêncio, né? Tá no nada. Tá no espaço, não tá nas coisas, tá na experiência que não se mexe, tá na experiência que não muda. E a mente humana, esse computador que a gente traz aqui no corpo, ele é condicionado a prestar atenção em tudo aquilo que não é esse silêncio, que não é a experiência que não muda, que não é aquilo que a gente busca. Então a gente fica tentando buscar essa busca mais profunda nas coisas, nas realizações, nos relacionamentos, naquilo que muda o tempo inteiro, né? Porque tudo aqui nessa experiência mais superficial muda o tempo inteiro, começa, termina, se transforma. Quando a real é que o que a gente mais busca está na experiência que não se mexe. Poderia dizer que está no nada, que é sinônimo de tudo. E é muito curioso isso. Talvez uma das grandes razões das frustrações e do sofrimento da grande maioria da humanidade, mais do que as tragédias do mundo de fora. Mas vamos lá, já tem bastante gente aí, já filosofei um pouquinho. Bem-vindas aí, quem está chegando pela primeira vez, não precisa de experiência, não precisa ser de uma determinada maneira, pode ser do jeitinho que você é para conseguir meditar. Não tem segredo, não tem dificuldade, é acessível a qualquer pessoa. E tem um impacto muito grande, porque a gente começa a acessar esse lugar que eu falei no início, né? Essa experiência que não muda, que é eterna e que tem tudo que a gente busca, né? Então vamos lá, os 3 princípios básicos dessa prática para a gente começar. O primeiro é a gentileza, e a gentileza já começa na postura, na posição que você vai encontrar para meditar. É importante que essa posição seja confortável. É legal meditar com a coluna ereta, mas se te trouxer desconforto físico, dor no corpo, pode deitar, pode recostar, pode se mexer durante, tá? Não é para ser difícil, não é para ter esforço. Boa noite, Kátia. A segunda coisa é que não tem como dar errado, não tem uma determinada experiência. Todas as experiências são válidas. Aqui a gente pratica observação, não pratica a criação de uma determinada experiência. Tudo bem ter pensamento, tudo bem ter emoção, tudo bem ter barulho externo, tudo bem ter uma agitação interna, tá tudo bem. Não quer dizer que deu errado. É a prática da observação, não é a prática do controle da experiência. Por sinal, a gente solta o controle aqui. Da mesma forma como não tem como dar errado, não tem como não conseguir. Porque a gente não faz absolutamente nada. A gente só observa e permite. Então vamos lá. Encontra essa posição confortável e fecha os olhos.
Fecha os olhos e não faz nada. Se percebe de olhos fechados, percebe como você está, percebe como está o ambiente. Fica um pouquinho de olhos fechados, sem fazer absolutamente nada, só se observando, se percebendo e percebendo o ambiente, sem querer mudar nada. E aqui a gente faz tudo bem devagar, não tem uma reta de chegada, a gente já está onde a gente tem que estar, então não tem pressa. E também não tem perfeccionismo. Eu vou convidar vocês a fazer coisas e tenha só a intenção de fazer, já é mais do que suficiente. E agora coloca a atenção na sua respiração, sem querer mudar a respiração, só presta atenção nela. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora coloca a atenção na respiração de novo, percebe se está igual ou se está diferente, tanto faz. Não tenta mudar nada. E agora dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés, bem devagar. Vê se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. E solta, relaxa. Agora relaxa os pés e dedos dos pés, joelhos, quadril, relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco, preenche o tronco de ar.
Respira no coração. Amplia o seu coração com a respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mas relaxados, as pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas, a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E coloca de novo a atenção na sua respiração. Vê se está diferente. Tanto faz, sem controlar, sem mudar nada. E mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente é sem forçar, é até onde o seu olhar for, sem esforço. E percebe o que você vê de olhos fechados. Por mais estranho que seja esse convite, a gente vê alguma coisa. Talvez você veja uma tela escura, pontos, luzes, o nada, tanto faz. Só percebe o que você está vendo de olhos fechados. E aqui não é para criar, não é para imaginar, não tem uma experiência certa nem errada. Só percebe o que você vê de olhos fechados e coloca gentilmente a sua atenção aí. Descansa aí. E investiga um pouco esse lugar que você está vendo de olhos fechados. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se você vê não só na sua frente, mas dos lados ou atrás de você, em cima, embaixo. Ou não, tanto faz. Percebe se esse nada ou essa tela escura ou esse espaço que você está vendo se amplia ou não. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse espaço.
simplesmente colocando essa atenção aí, sem esforço. Solta totalmente qualquer esforço, qualquer tensão. E não faz absolutamente nada. Só olha, observa de olhos fechados. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver barulho interno e externo, tudo bem. E se não tiver absolutamente nada, tudo bem. Tanto faz. Só olha, observa e permite o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça. Solta totalmente o controle. Eu vou falar umas palavras, vocês vão repetir essas palavras em pensamento. Não tem que fazer as palavras fazerem sentido, não precisa gostar ou não gostar. Repete mecanicamente as palavras em pensamento, deixa as palavras sumirem nesse nada, nesse espaço. E continua olhando, observando de olhos fechados e não faz absolutamente nada. O silêncio. Repete em pensamento o silêncio. Deixa as palavras desaparecerem e só olha, observa, assiste de olhos fechados. Repete mais uma vez o silêncio. E só observa. Não controla nada. Se tiver emoção passando por você, deixa. Se tiver pensamento passando, deixa. Se não tiver nada, deixa. Não faz nada. Só olha. Como se você estivesse assistindo um filme. Que você não criou, não dirigiu, não atuou. Está só de observadora. O silêncio. Repete mais uma vez e só observa. E agora todo mundo continua no seu ritmo. Repete o silêncio em pensamento. Deixa as palavras sumirem e só observa. Percebeu que foi embora no pensamento, volta, repete de novo e só observa. E eu vou fazer com vocês. O silêncio, repete mais uma vez e só observa.
Agora aos poucos pode ir abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. É simples, fácil, não tem segredo. Mas impacta muito a vida se a gente fizer essa observação de olhos fechados todos os dias.